Bom, então, começando, vou falar dos poliedros convexos. Então, vou ver qual que é a definição aqui, né? Que tipo de poliedro que a gente vai trabalhar. Consideramos um número finito, n maior ou igual a 4. Se for menor que 4, não vai dar, né? Para você formar um poliedro. Então, você vai pegar aí o número de polígonos maior ou igual a 4. Tal, que dois polígonos não estão no mesmo plano. Cada lado do polígono é comum a somente dois polígonos. Se você pegar esse lado aqui, ele está pertencendo ao polígono de cima e ao polígono de baixo, né? E aqui, o plano que cada polígono deixa, o plano de cada polígono deixa todos os demais no mesmo semi-espaço. Por exemplo, se você pegar esse aqui, ó, se você pegar o plano e contém essa face aqui, não está deixando o sólido todo de um lado, né? Então, por isso que isso aqui é uma superfície poliédrica não convexa, tá? Tudo bem? Então, vamos ver os elementos do poliedro convexo. Daqui a pouco, então, a gente vê convexo aqui. F vai ser o número de faces. Aqui, por exemplo, está tendo aí 4 faces, 5, 6, 7, 8, 9, né? Tem 9 faces se a gente ligar. Depois eu pego umas figuras um pouco menores. Então, F é o número de faces, A é o número de arestas. Aresta seria como se fosse os lados. Aqui a gente não fala em lado, fala em aresta aqui. Então, você tem um polígono aqui, outro aqui, né? Numa face. Isso aqui seria uma aresta, aqui aresta, 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 né? E vê o número de vértices, né? Quer dizer, aqui você tem aqui um vértice, né? Por exemplo, não só esse. Aqui é vértice. Esse aqui seria a aresta. E face, por exemplo, face seria... Isso aqui é uma face, por exemplo. Né? Tem várias faces aí, né? Isso aqui seria uma face. Vamos ver qual que é a relação de Euler para essas relações. Tá? Então, a gente não vai trabalhar com esse tipo de poliedro, superfície poliédrica não convexa. A gente vai trabalhar com os convexos, né? Então, observe que cada polígono é comum a somente... Cada lado do polígono é comum somente a dois polígonos, né? Mas aqui está o problema que dois polígonos não estão no mesmo plano. Por exemplo, o plano que está essa face é o mesmo dessa. Ou o plano que cada polígono deixa todos os demais no semi-espaço, né? Se eu pensar nessa face aqui, ó, o plano que contém essa face não está deixando o poliedro todo de um lado, né? Aqui sim, né? Se eu pensar o que contém essa face, o poliedro vai estar lá todo no semi-espaço de lá, né? Então, esse tipo de poliedro a gente não vai trabalhar, tá? Aqui, para as relações de Euler. Vamos ver qual que é a relação de Euler. O V menos A mais F, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces dá 2. A ideia não é nem colocar da forma primeiro. Aqui, por exemplo, tem esse prisma aqui, ele tem aí 6 vértices. Então, V igual a 6. Arestas, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 arestas. Só um minutinho que eu já olho o que foi escrito ali. E faces, você tem 2 triângulos, um em cima, outro embaixo, e 3 retângulos. Você tem 5 faces. Então, quando você usa o V menos A mais F, V menos A mais F, isso vai dar 2, né? Porque o V é o quê? 6, aresta é 9, face é 5, isso vai dar 2, né? Tudo bem? 6 mais 5 dá 11, tira 9, vai dar 2. 2 igual a 2, tá? Deixa eu ver o que foi escrito aqui. Bom fim. Tudo bem, Gabi. Pode deixar comigo. Obrigado. Tudo bem? Então, V menos A mais F dá sempre 2. Isso vale para qualquer poliedro, não só prisma, paralelepípedo, cubo, pirâmide, né? Vou pegar um paralelepípedo, cubo, por exemplo. Mas pode ser um poliedro que não seja pirâmide, nem paralelepípedo, nem prisma, nem cubo, né? Então, aqui, ó, quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vértices dá 8.
Arestas, 1, 2, 3, 4 embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, arestas dá 12. E faces, o cubo tem 6 faces, é um hexaedro. Observe que quando eu somo V mais F, dá 14. Tira o número de arestas, vai dar 2. Né? Quando você pega V menos A mais F, vai dar 2. Essa é a relação de Euler, né? Isso também, como eu disse, vale para pirâmides também, né? Vale para qualquer tipo de poliedro. Pensar numa pirâmide, fazer o desenho aqui. Ou tronco de pirâmide, né? Ali no fundo teria que sair pontilhando, né? Mas aqui no zoom eu não consigo pontilhar. Bom, então aqui, ó, vamos ver quantos vértices tem. Então, a gente chamava de vértice da pirâmide só lá em cima. Aqui não, aqui para as poliedros, quaisquer pontos em encontros de arestas seriam vértices, tá? Tudo bem? Aqui lá na pirâmide, lá no sólido mesmo, a gente falava que o vértice estava lá em cima. Então, o vértice aqui tem 5, né? Arestas. Tem 4 aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E faces tem um quadrado, né? Mais 4 triângulos, tem 5 faces, né? Observe que o V mais F dá 10. Tira arestas, dá 2, né? Quer dizer, o V menos A mais F dá 2, que então é a relação de Euler. Tudo bem? Às vezes, o que a gente precisa? Às vezes ele dá um sólido, ele dá lá o enunciado, mas você não tem o desenho do sólido. E de repente, ele tem lá muitas faces. Mas, por exemplo, ó, aqui a gente está vendo que ele tem aqui, esse poliedro, ele tem 5 faces, né? 2 triângulos, né? E 3 retângulos, ou seja, dá 5 faces. Então, F é igual a 5. Aresta, a gente está vendo que tem 3 em cima, 3 embaixo e 3 em volta, dá 9. Mas como é que eu poderia achar o número de arestas? 2 triângulos, cada triângulo tem 3 lados, né? Então, 2 vezes 3, mais 3 retângulos, 3 vezes 4. Só que quando eu faço isso, quando eu falo que aqui tem 3, eu já contei essa aresta para o lado de cá, né? Quando eu falo que o retângulo tem 4, eu já contei, então cada aresta vai ser contada 2 vezes, porque cada aresta pertence a 2 faces. Então eu vou ter que dividir isso por 2. Tá? Observe que ficaria 6 mais 12 por 2, daria 18 por 2, daria 9. Né? Claro que a gente está vendo que tem 9, né? Mas o que eu quero dizer é assim, que às vezes ele dá lá um poliedro que é formado por 20 triângulos, 30 retângulos, você não vai conseguir fazer o desenho. Né? Então você vai ter que usar esse artifício. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que tem 8 arestas. Observe que isso aqui é um quadrado, né? Mais 4 triângulos. Então, o que eu faria para descobrir um de arestas se eu não tivesse o desenho, fosse um desenho com muitas faces? Então, para achar o número de arestas, eu faria 1 quadrado, 1 vezes 4. Cada quadrilátero tem 4 lados. 4 triângulos, 4 vezes 3. E isso eu teria que dividir por 2. Tá? Por quê? Porque cada aresta pertence simultaneamente a 2 faces. Então, cada aresta está sendo contada 2 vezes. Então, isso ficaria 4 mais 12, daria 16. Por 2 vai dar o 8, tá? Então, a gente, às vezes, vai ter que usar isso, tá bom? Essa é a primeira ideia, né? Relação de Euler. Daqui a pouco eu comento essa soma dos ângulos das faces. Vamos falar dos poliedros de Platão. Poliedros de Platão. Vamos ver. Um poliedro é denominado poliedro de Platão quando todas as faces têm o mesmo número de lados. Então, se a gente pensar no tetraedro lá, todas as faces têm 4 lados, né? Desculpa, 3 lados. Tetraedro que é um triângulo, a pirâmide triangular. Hexaedro que seria o nosso cúmulo. Então, todas as faces têm o mesmo número de lados. Em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Vale a relação de Euler. Os poliedros de Platão são apenas 5, que a gente fala que forma a palavra TOD, tá? Então, tem a palavra TOD aí, ó. Deixa eu escrever aqui. T de tetraedro, H de hexaedro, que seria o cubo, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro. Então, forma a palavra TOD aí com H, né? Então, o tetra seriam 4, né? Quer dizer, 4 triângulos, né? Seria aquele sólido mais ou menos assim.
Então, são 4 triângulos, né? Um embaixo mais 4 em volta. O hexaedro seria o nosso cubo lá, né? Daqui a pouco acho que eu coloquei os desenhos aí. Tá? Então, são 6 faces quadradas, né? Aqui 6, né? Arestas, o que eu faço? 4 triângulos, faço o quê? 4 vezes 3 dividido por 2. E aí uso a relação de Euler e descobre o número de vértices. É claro que aqui dá para ver que são 4, né? 4 vértices. Aqui, o hexaedro, são 6 faces quadradas, né? Então, 6 quadrados, 6 vezes 4, divido por 2 para descobrir o número de arestas. Aí usa a relação de Euler e descobre o número de vértices. Dá para ver que aqui são 8, mas os demais aí fica mais difícil. Octaedro seria como se fosse aquela pirâmide invertida, né? Pirâmide aqui em cima e outra pirâmide aqui embaixo. Então, você tem 8 faces que são triângulos. Depois acho que tem um desenho ali. Então, vou fazer 8 triângulos, 8 vezes 3 dividido por 2, vai dar, e 24 por 2 vai dar 12. Usa a relação de Euler e descobre o número de vértices. Tem um em cima, outro embaixo, mais 4 em volta. Aqui. Dodecaedro, são 12 pentágonos. Então, para achar o número de arestas, faço 12 pentágonos, 12 vezes 5 dividido por 2, vai dar 30. Acho que ele vai pedir isso num exercício aí. Usa a relação de Euler e descobre o número de vértices. Então, a ideia não é decorar, não. O icosaedro, o ico significa 20 do latim, né? Então são 20 triângulos, então 20 vezes 3 dividido por 2, você vai chegar nesse 30. Usa a relação de Euler, descobre o número de vértices. Então a ideia não é nem ficar decorando isso. Na verdade, teria que saber o quê? Que o tetraedro são 4 faces triangulares, que o hexaedro são 6 faces quadradas, que o octaedro são 8 faces triangulares, o dodecaedro são 12 faces pentagonais e o icosaedro são 20 faces triangulares. Tá? São esses aí, então, os poliedros regulares. Um poliedro regular, quando ele é de Platão e todas as faces são polígonos regulares. Então, você tem aqui o tetraedro regular, né? As 4 faces são triângulos equiláteros. Hexaedro regular é o nosso cubo, 6 faces quadradas. Octaedro são 8 faces que são triângulos, né? Se você observar aqui, você tem 8 faces iguais a essa aqui, tudo bem? Aqui são 6 faces quadradas, né? Aqui são 4, né? Faces triangulares. Aqui você tem 12 pentágonos, né? E aqui você tem 20 triângulos, fica difícil de ver, que é o icosaedro, tá? Então, esses são os poliedros de Platão, lembra que forma a palavra TOD. TOD com H. Tudo bem? Tetraedro, 4 faces triangulares. Hexaedro, 4 faces quadradas. É o cubo, octaedro regular, está aqui, dodecaedro, 12 faces pentagonais, com 12 pentágonos, e o icosaedro, 20 faces triangulares, tá? Depois, vamos para os exercícios aí, então, tá? Está lá na página 58, não aparece muito em vestibular, não, tá? Essa parte. Quantas faces? Então, ele quer saber o número de faces. Quantas faces tem um poliedro convexo com 6 vértices? V igual a 6. E 9 arestas. Bom, usa aí a relação de Euler, que V menos A mais F, o VAF vai dar sempre 2, superfície fechada. Daí você descobre o número de arestas. O que mais? O número de faces, que é o que ele quer. O que mais? Desenhe um poliedro que satisfaça essas condições. Então, vamos descobrir aí quantas faces tem, para depois a gente tentar construir aí um sólido aí com essas características aí. Tudo bem? Vértice, tá claro? Esse exercício da FUVEST, página 58. Vértices, vale 6, arestas 9, mais faces dá 2, que a gente chama isso de relação de Euler. Escreve Euler, se lê Euler. Tudo bem? Então, V menos A mais F dá sempre 2. Então, 6 menos 9 dá menos 3, mais F igual a 2. Passo menos para lá, então vai ficar faces igual a 2 mais 3. Então, sai que você tem aí 5 faces. Que é o que ele pediu aí. Bom, mas ele quer mais coisas. Tudo bem?
5 faces. 5 faces não são muitas, né? Então, aqui a gente vai ter que tentar achar que poliedro que tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas, né? E aí seria tentando mesmo, tá? Um deles... A gente vai fazer o desenho aí de um sólido que tem essas características aí. Ah, tenta pirâmide. Ah, qual que é o problema de pirâmide? Se tem aí 6 vértices, quando você coloca um em cima, no caso de pirâmide, você vai ter que colocar 5 embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí qual que é o problema? Você já teria uma face embaixo, você teria mais 5 em volta, teria 6 faces e não 5 faces. Então, não dá pirâmide, tá? Se a gente fosse fazer pirâmide aí, não teria, tá? Não teria como. Então, testando. Vamos tentar um prisma. Se tem 6 faces, ou desculpa, se tem 6 vértices, eu vou ter que colocar 3 em cima, né? E 3 embaixo. Aí vai ficar um triângulo embaixo, outro triângulo em cima. Aí dá, né? Aí eu vou ter 3 faces em volta, uma em cima e outra embaixo, vai dar 5, aí vai dar certo, né? Então vamos fazer isso. Pode ser um prisma, pode ser um tronco de pirâmide triangular, né? Então um possível desenho seria esse aqui assim, então, né? Faço um prisma, que seria lá no fundo, a gente nem ia enxergar, né? Então, tenho aí o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, né? Faces, tem lá 2 triângulos e 3 retângulos, dá 5, e arestas dá 3 embaixo, 3 em cima, tá? Claro que quisesse, professor, pode ser um tronco de pirâmide? Pode, um tronco de pirâmide seria algo do tipo, imagine assim, que ao invés de ser um triângulo congruente, vai ter um triângulo semelhante aí. Tanto faz. Qualquer um aí estaria certo. Está meio torto. Então, esse aqui também satisfaz, né? Esse tronco de pirâmide aqui também. Provavelmente, se procurar, deve ter mais algum aí, né? Tudo bem? Então, seria isso. 2. Um poliedro convexo apresenta 8 faces quadrangulares, não necessariamente quadradas, mas quadrangulares, né? Ou retangulares, não sei. Faces quadrangulares e 6 triangulares. O número de vértices desse poliedro. Então, primeiro, você tem aí 6 faces quadrangulares. E, na verdade, 6 triangulares, né? 6 faces triangulares e 8 faces quadrangulares. Então, dá aqui, o número de faces dá 6 mais 8, né? Que dá 14 faces. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Então, tem 14 faces. Segundo, dá para descobrir um de arestas, né? Já que você tem 6 faces triangulares e 8 faces quadrangulares, então o número de arestas vai ser o quê? 6 faces triangulares, faço 6 vezes 3, tá? Porque cada triângulo tem 3 lados. 8 faces quadrangulares, cada quadrilátero tem 4 arestas, né? 4 lados. Só que eu tenho que dividir isso por 2, porque lembra, cada aresta você vai estar contando 2 vezes, porque cada aresta pertence simultaneamente, desculpa, a 2 faces. Então, isso vai ficar 18 mais 32, que dá aí 50, né? Se eu emprestar, vai ficar 20 mais 30. 50 por 2, que dá, então, 25 arestas. Bom, daí eu consigo usar a relação de Euler, né? Para descobrir o número de vértices, que é o que ele quer. Então, vou usar aqui a relação de Euler.
V menos A mais F dá igual a 2. Então, vértices, estou querendo saber, arestas deu 25, faces deu 14, igual a 2. Esse menos 25 mais 14 dá menos 11. Vai para o outro lado como mais 11. Então, você vai ficar com o vértice igual a 2 mais 11. Portanto, esse poliedro tem aí 13 vértices. Então, essa é a resposta que você encontra na Alternativas E de escola. Tudo bem? Mais gravação. O 3. No estilo do 2, né? Até me deu o desenho aqui, mas não dá nem para a gente ver lá do outro lado. O interessante para a gente aí é que o quê? Um poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utilizada modernamente na fabricação de bolas. Até tem bolas desse formato, mas já está tendo outros tipos de formato, né? Já não é tão mais moderno assim. Bom, mas a ideia é que tem 20 hexágonos, né? A bola lá, então tem 20 gomos hexagonais e 12 pentagonais. Em geral, ele pinta lá os pentágonos de branco ou de preto e alterna preto e branco, esse tipo de bola aí. Bom, mas o que interessa para a gente é que tem 20 faces hexagonais e 12 pentagonais. Daí a gente vai descobrir um de vértices muito parecido com o exercício anterior. Então, primeiro, você tem aí 20 hexágonos e 12 pentágonos. Isso, então, sai que o número de faces vai dar 20 mais 12, vai dar 32 faces. Então, uma bola que a gente chamava de 32 gomos, né? 32 faces. Ok? Então, essa é a primeira parte. Tá? O desenho está aí, mas é difícil ficar contando aí, porque tem coisas lá atrás, né? Só quis mostrar que é estilo bola mesmo, né? Segundo, vou descobrir um de arestas. Você tem aí 20 hexágonos, né? São polígonos que possuem 6 lados. E tem 12 pentágonos, polígonos que têm aí 5 lados. Então, daí sai que o número de arestas, 20 hexágonos, 20 vezes 6. 12 pentágonos, 12 vezes 5. E tem que dividir por 2, porque cada aresta pertence simultaneamente a 2 faces. Então, você vai ficar com 120 mais 60 dividido por 2, você vai ficar aí com 180, né, por 2, que dá 90 arestas. Daí, para descobrir um de vértice, você vai usar a relação de Euler. Relação de Euler. Que o VAF, né, o V menos A mais F dá 2. VAF dá sempre 2, superfície poliédrica fechada. Então, vértice menos aresta, que é 90, mais número de faces, que dá 32, igual a 2. Antes de fazer a conta, passa para o outro lado. Menos 90 vai para lá com mais 90, mais o 2 que já estava lá, menos o 32, porque fica mais fácil, né? Fica 92 menos 32, vai dar aí 60, né? 60 vértices. Então, o que ele quer dizer com isso? É que, se eu pensar nesses pontos aqui, vai ter 60, tá? Se fosse... Claro que aqui não dá para contar, que estão escondidos lá atrás, né? Teria 60 vértices. Que é a alternativa C de coração. Tudo bom? Bom, aqui no exercício 4, o número de vértices do dodecaedro regular. Então, eu teria que saber que o dodecaedro é lá um dos poliedros de Platão. Ele tem aí 12 faces,
que o deca é 10, né? O do é 2, né? Então, o dodecaedro seria 10 mais 2, né? Tudo bem? Então, 12 faces. É que teria que saber que são 12 faces pentagonais. Bom, então F igual a 12, né? São 12 faces. Tudo bem? Segundo, arestas. A gente usa aquele raciocínio lá, são 12 pentágonos. Então, eu vou fazer 12 vezes um pentágono, que são 5 faces, 5 arestas, né? 5 ladinhos. Só que isso eu divido por 2, porque cada aresta pertence simultaneamente a 2 faces. Bom, simplifica e fica 6 vezes 5, né? Se a gente cortar, corta aqui, aqui, vai ficar 6 vezes 5. Então, você vai ter aí 30 arestas. Ok? E aí eu uso a relação de Euler para descobrir um de vértices, né? Relação de Euler, se escreve Euler, que o VAF, V menos A mais F, dá sempre 2. Vértice menos aresta, aresta deu 30, faces deu 12, igual a 2. Passo para o outro lado, eu faço a conta aqui, eu acho melhor passar para o outro lado, porque vai ficar 30 mais 2, né? Menos 12, né? Porque aí fica 32 menos 12, vai dar 20, né? Então, são 20 vértices. Então, essa é a resposta. 20 vértices que a gente tem na alternativa D. Ok?